Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar com vocês um alimento espiritual que Deus colocou aqui no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, é como se eu pegasse na mão de cada um de vocês e dissesse: vai dar certo, tudo vai passar, todas as dificuldades, os problemas, os sofrimentos que nós enfrentamos hoje não se comparam com o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos permanecer firmes, não voltarmos atrás, não desistirmos, porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar que nada roube a nossa coroa. Irmãos, existe uma coroa de vitória, uma coroa que Jesus vai colocar na nossa cabeça lá na eternidade. A Bíblia diz que não devemos nos esmorecer, não devemos desanimar diante das provações, porque depois de sermos aprovados, receberemos a coroa da vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, vamos perseverar até o fim. Eu quero falar hoje com você sobre o quanto é difícil fazer a vontade de Deus, não é verdade? Como é difícil obedecer à palavra do Senhor, mas eu vou te dar aqui uma saída e uma esperança. Eu tenho certeza essa mensagem hoje vai ser poderosa em nome de Jesus. Antes de começarmos, eu só quero pedir rapidamente que você clique aqui no botão inscrever-se, você que é novo por aqui. Quando você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá certo? Assim você vai receber aí no seu celular o próximo vídeo que eu colocar. Eu tenho feito todo dia a oração da manhã, às 5 horas da manhã. Eu tenho gravado um vídeo à tarde, às 2h30 da tarde, e tem sido uma bênção. E também às 6 horas da noite eu tenho colocado a oração da noite e tem sido muito especial. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado. Eu sei que tem pessoas aqui que tem grupos no WhatsApp e todo dia eles pegam as orações e enviam para todos os seus amigos e familiares. Então, irmãos, só tenho que agradecer a cada um e também pedir que no final, se você gostar, clique no joinha, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é um conteúdo bom, é para toda a família, tá certo? Então, irmãos, eu quero ler com vocês uma frase, um versículo, que o apóstolo Paulo diz que é maravilhoso, ao mesmo tempo desafiador. Olha o que está escrito em Romanos 8:17. Diz assim: se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada mais tarde. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que se nós quisermos participar da glória de Cristo, nós precisamos também participar dos sofrimentos de Cristo. E afinal de contas, o que é o sofrimento de Cristo? Deixa eu te explicar. A Bíblia diz que existe uma batalha entre o nosso espírito e a nossa carne. O nosso espírito, antes de Jesus, ele estava morto. Mas agora, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é vivificado. E agora ele está ligado a Deus. Ele deseja fazer as coisas de Deus, deseja obedecer a Deus. Mas a nossa carne, ela foi contaminada com o pecado. E por causa disso, a nossa carne deseja não fazer a vontade de Deus, mas deseja fazer o quê? Os prazeres da carne. Existe um impulso que nos leva a praticar o que é errado. E todos nós estamos presos ainda neste corpo de morte. O próprio apóstolo Paulo disse: até quando eu vou ficar nesse corpo de morte? É um corpo que deseja somente a carne, o pecado. E isso veio por causa da desobediência de Adão e Eva. Depois que eles caíram, depois que eles pecaram, agora o homem foi separado de Deus. Então, irmãos, agora existe entre nós uma batalha espiritual, uma luta que é muito difícil ser vencida, e eu vou te mostrar no final desse vídeo como você vai vencer. Certa vez Jesus estava lá no Getsêmani e ele estava sofrendo na sua carne. Por quê? Porque ele sabia que daqui a pouco ele seria levado à cruz e ele sofreria o castigo que nós merecíamos. Ele sofreria em favor dos pecadores. Jesus não conhecia o pecado e por causa disso ele sofreu muito na sua carne. A Bíblia diz que
do seu corpo saía como se fosse um suor de sangue. Irmãos, foi terrível o sofrimento de Cristo. E ele chegou para os discípulos e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E vocês não puderam vigiar comigo em oração nem uma hora sequer? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês têm que vigiar e orar para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, Jesus estava falando para os discípulos: olha, vocês já creram em mim. Ou seja, o espírito de vocês agora foi vivificado. Vocês estão prontos para morar no céu, mas a carne é fraca e vocês têm que agora vigiar e orar para não caírem em tentação. Então, o que significa participar dos sofrimentos de Cristo? Significa que, quando você enfrentar essa batalha do espírito com a carne e você decidir obedecer o espírito, o seu coração diante de Deus, sabe o que vai acontecer? A sua carne vai sofrer. Irmãos, como é difícil. É muito difícil quando a gente decide obedecer a Deus, porque a carne, ela se enfraquece, entendeu? Mas à medida em que você vai caminhando com o Senhor e você vai obedecendo a Ele, decidindo no seu coração obedecer a Deus, aí, irmãos, cada vez mais vai ficando mais fácil. Então você tem que entender isso. É preciso que você obedeça, porque se você não tomar essa decisão, você nunca vai enfraquecer a sua carne. A sua carne sempre vai ficar gritando, querendo o pecado cada vez mais. E se você alimentar ela, o seu espírito vai ficar fraco. Deu para entender, irmãos? É um pouco simples, mas ao mesmo tempo complexo de entender. E você só experimenta isso na sua própria vida, no seu dia a dia. Eu me lembro quando eu me converti com 18 anos, eu tive que enfrentar essa batalha. E eu estava decidido: eu quero fortalecer o meu espírito, eu quero enfraquecer a minha carne. Eu quero obedecer a Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que anda de acordo com a sua carne não pode agradar a Deus. Então, irmãos, não é uma questão assim: será que eu vou ser condenado se eu pecar? Será que Deus vai castigar? Não, irmãos, Deus não muda. Deus continua te amando, Ele não vai deixar de cumprir as promessas na sua vida. Deus continua sendo misericordioso, Ele continua te amando. O problema é que o pecado, ele muda você. O pecado não muda Deus, ele muda você. E quanto mais você vai pecando, mais você vai se esfriando espiritualmente, mais vai ficando difícil buscar a Deus. Comece a perguntar para as pessoas que se afastaram, que se desviaram do caminho, se para elas é fácil voltar. É muito difícil, irmãos. Tem pessoas que passaram aí 20, 30, 40 anos e tem uma luta interna muito grande porque lá atrás começou a dar espaço para o pecado, começou a deixar o pecado entrar no seu coração e depois vai ficando cada vez mais difícil. Então, irmãos, nós precisamos obedecer a Deus, amém? Eu sinto que eu estou falando aqui para muitas pessoas e eu peço que você escreva aqui embaixo nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir essa mensagem tão importante. E eu me lembro que no começo, da minha conversão, eu tinha 18 anos e eu tinha o costume de todo ano ir no parque de exposições da minha cidade. Irmãos, eu amava aquele lugar. Era um lugar onde eu podia beber, eu podia ficar com quem eu queria, era um lugar de prazeres carnais. E quando eu me converti, de repente chegou o dia desse parque, esse bendito parque de exposições. Irmãos, e o interessante é que lá de casa eu consegui ouvir a música que estava tocando lá no parque, porque era um lugar muito aberto e muito alto. Então o vento trazia o som e passava lá em casa, E aí eu me lembro que numa noite, irmãos, eu decidido a andar com Deus, lendo a Bíblia, de repente eu comecei a escutar a música. Naquela hora eu comecei a ver o quanto é difícil obedecer a Deus. Como é difícil fazer a vontade do Pai, não é verdade? E naquela hora eu comecei a questionar: nossa, por que será que eu não posso mais ir no parque de exposição? Nossa, mas todo mundo vai lá. Até mesmo as pessoas lá da igreja, eu sei disso. Tem pessoas lá na minha igreja que estão lá nesse parque agora. E eu comecei a falar com Deus em oração, irmãos. Eu comecei a falar como um filho, rebatendo com o pai, com a mãe. E eu comecei a dizer: Deus, mas todo mundo vai lá, por que eu não posso ir? E aí, irmãos, o Espírito Santo soprou de uma forma muito suave no meu coração. E ele disse assim: você não é todo mundo. Irmãos, aquilo mexeu muito comigo. Foi como se fosse a minha mãe, dizendo: você não é todo mundo. Pare de ficar comparando com os outros. Olhe para dentro de você.
E naquela hora o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E ele começou a dizer: olha, vai valer a pena, não está sendo em vão o seu sacrifício, isso que você está fazendo. E saiba de uma coisa, o que eu tenho para você é único, é particular. Não fique se comparando com os outros, porque eu tenho algo especial para fazer na sua vida. Amém? Irmãos, da mesma forma que Deus falou comigo, Ele está falando aqui com você hoje. Eu tenho algo especial para fazer na sua vida. Não retroceda, continue obedecendo, continue abrindo mão de coisas que para você hoje é importante. Diz o Senhor, Deus está falando contigo. Abra mão daquilo que você tem como importante hoje, para que você receba algo muito maior que eu tenho preparado para ti. Aleluia. Irmãos, o próprio Jesus contou uma parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha muitas pedrinhas preciosas, até que ele conheceu uma pedra muito mais preciosa e valorosa. Sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquela. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, irmãos, se vocês quiserem algo precioso, quiserem a minha glória, a minha presença, vocês precisam abrir mão daquilo que para vocês é importante. Muitas coisas que vocês têm hoje na vida de vocês são pecado, desagradam a Deus, e enquanto vocês não abrirem mão disso, vocês não vão receber a recompensa do céu para a sua vida. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Nós precisamos abrir mão de muita coisa ainda, mas a boa notícia é o seguinte, é o que eu iria te falar aqui agora, no final do vídeo. A boa notícia é que quando o seu apetite carnal já não está mais no controle e você começa a obedecer à voz do Espírito Santo, você começa a andar com Deus, sabe o que vai acontecendo? Vai ficando cada vez mais fácil. Irmãos, coisas que para mim eram tão difíceis lá atrás de eu vencer, de eu me superar, de eu abrir mão, hoje para mim já não faz a mínima diferença. Sabe por quê? Porque eu já fortaleci tanto a minha fé, a minha comunhão com Deus, que essas coisas foram ficando para trás. Hoje é muito mais fácil eu obedecer a Deus, porque eu fiz renúncias lá no passado. Então você só vai experimentar o poder de Deus, a glória dele, à medida em que você for renunciando aquilo que é terreno, é carnal. Amém? Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer uma obra linda na sua vida. E hoje você pode tomar essa decisão. Não fique alimentando a sua carne. Isso aí só vai te enfraquecer, só vai te afastar de Deus, te esfriar espiritualmente. Deus, ele tem planos maravilhosos. Isso também serve na área dos relacionamentos. Quantas pessoas hoje, elas não querem abrir mão de um namoro que sabem que não é de Deus para elas, mas elas estão presas. Por quê? Tem medo de sofrer. Tem medo do que vai acontecer quando elas estiverem solteiras, do sofrimento, da solidão. Irmãos, o medo não vem de Deus. Vamos abrir mão disso. Deus tem algo especial para você que é mulher. Muitas vezes se sente carente e você fica agarrada com aquele homem que não presta, que só te afasta de Deus, só te leva para o pecado. Abre mão disso. Toma essa decisão hoje. Deus está falando contigo. Se você renunciar ao pecado, Deus vai te dar coisas tão grandes, tão maravilhosas, que você nem imagina. Amém? E principalmente, quando você tira algo que é importante para você, mas que é pecado, fica aquele vazio mesmo no seu coração. Mas o próprio Jesus disse que se você começar a beber da água que Ele te der, você nunca mais terá sede. Amém? Tome posse das promessas do Senhor. Ele vai tirar essa sede pelas coisas do mundo, do pecado. Ele vai te preencher com a glória que está reservada para você. Aleluia. Então, irmãos, agora nós vamos orar. Eu quero interceder pela sua vida. Eu já trouxe aqui o óleo da unção e eu quero, em obediência ao Espírito Santo, eu quero orar por você agora. E a Bíblia diz, existe uma promessa na Bíblia para a unção de Deus. Ela diz que a unção despedaça todo jugo. Irmãos, tem jugo que a gente carrega que não vem de Deus, porque Jesus disse: o meu jugo é suave, é leve, mas o jugo do diabo é pesado, traz depressão, ansiedade, medo, culpa. Não aceite isso mais. A unção de Deus sobre a sua vida hoje, se você decidir obedecer, ela vai despedaçar toda a opressão do diabo. Amém? Glória a Deus. Então vou estender as minhas mãos e você pode aí fechar os teus olhos. E no final não se esqueça de compartilhar esta oração. Muitas vidas serão tocadas, eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença santa e poderosa. Pai, obrigado por esta mensagem tão especial. Como é bom Te obedecer, meu Pai. Como é bom andar na Tua presença. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, desta mulher, deste homem. Pai, como é difícil, meu Deus, obedecer a Tua palavra, como é difícil renunciar à carne. Mas, Senhor, o coração dessas pessoas está aberto agora. Oh, meu Deus, elas estão arrependidas, clamando por Tua ajuda, pela Tua força. Oh, Jesus, o Senhor mesmo disse para nós que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Jesus, nós estamos aqui entregues, Te pedindo, ajuda-nos a vencer o pecado, ajuda-nos a fazer a Tua vontade somente. Queremos andar em obediência. Nós já conhecemos a Tua palavra, agora só falta obedecer. E nós contamos com a Tua ajuda, Espírito Santo. Esse vazio no coração, só o Senhor pode preencher. Quantas pessoas estão agora decididas a romper com aquele namoro que não vem de Deus, a romper com aquele contatinho no WhatsApp, no Instagram. Senhor, essas pessoas estão decididas a abandonar o pecado. E a Tua palavra diz que aquele que confessa e abandona o pecado alcançará misericórdia. Eu Te agradeço, meu Pai, pela Tua graça que está sobre nós hoje. E eu creio que hoje, através desta unção que o Senhor está derramando, eu estou aqui com as mãos levantadas, ó Pai, Te pedindo, quebra todo o jugo de Satanás. Despedaça, meu Pai, todo o jugo do pecado, todo o jugo de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de morte. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo pensamento intrusivo, pensamento de pecado, de promiscuidade, de prostituição. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu Te peço, meu Pai, faça com que o homem infiel seja fiel à sua esposa. Faça, meu Pai, com que aquele que mentia seja uma pessoa honesta, verdadeira a partir de hoje. Ó, meu Deus, nos capacite a sermos santos, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ó, meu Deus, eu Te peço agora, sela esta oração com a Tua presença, com a Tua paz. Eu oro também por todas as pessoas que estão enfermas. Tem pessoas aqui que estão enfermas por causa do pecado. O pecado adoece a alma, adoece o corpo. Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados dessa pessoa. Ela está confessando Jesus agora com a sua boca. E eu Te peço agora, Senhor, cobre ela com Teu sangue. E neste momento eu declaro a cura, a restauração e o perdão do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Você sente que a ansiedade está tirando a sua paz porque a sua cabeça não para de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Você fica frustrado por tentar fazer coisas simples do dia a dia, mas quase nunca consegue? Eu sei os males que a ansiedade pode causar na sua vida. Medo do futuro, problemas na família, falta de dinheiro, relacionamentos que não dão certo e tantas outras coisas que te deixam desanimado, e isso acaba enfraquecendo a sua fé. E tudo isso está acontecendo com você por um simples motivo. A ansiedade está te bombardeando com tantas vozes que você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz mais importante, a de Deus. Eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como é. A gente não consegue viver uma vida de paz, harmonia e prosperidade. Nós até tentamos ficar mais calmos, mas parece que sempre tem algo que não nos deixa quebrar esse ciclo. Então nós não conseguimos orar direito, perdemos a paciência e as coisas vão se agravando cada vez mais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Sem Ansiedade. E elas estão conseguindo, pela graça de Deus, crescer espiritualmente, melhorar os seus relacionamentos e agora suas vidas têm sido muito mais felizes. Eu sei como é acordar todos os dias sentindo aquela dor no peito, pensamento acelerado e o pior, sem saber como se livrar disso. Houve um tempo que eu estava passando por tantas lutas e que por mais que eu tivesse fé, eu não conseguia descansar e nem dormir direito. Eu sabia que tinha que orar, eu tinha que confiar em Deus, mas eu simplesmente não estava conseguindo. E aí eu me sentia mais culpado ainda.
até que finalmente eu aprendi uma maneira de viver em paz e crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. E a transformação foi tão grande que hoje eu ajudo milhares de pessoas a ter uma vida abençoada. Por isso eu quero que você faça agora um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai seguir tudo que eu te falar aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que essa luta contra a ansiedade é uma parceria entre você e Deus. Ele está pronto para te fortalecer, ele nunca vai te acusar por você estar se sentindo assim. E a segunda coisa é que tem um caminho na Bíblia que não vai só te ajudar a vencer a ansiedade, mas vai te mostrar como encontrar a verdadeira paz. Isso está ao seu alcance, basta você aprender com Deus de um jeito simples e prático. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a solução está fora de nós, mas a verdade é que Deus já nos deu todas as ferramentas para vencermos essa batalha. E quando você aprende a ouvir a voz dele acima de todas as outras, você então começa a sentir uma paz que você nunca tinha sentido antes. Eu sei que você já tentou de tudo e até parece que você não vai se livrar desse mal, mas talvez você ainda não tenha feito do jeito que Deus quer te ensinar, de uma forma prática. Por isso eu vou te mostrar no meu livro Sem Ansiedade um passo a passo para você finalmente vencer esse mal, tá bom? Se funcionou para mim, pode ter certeza vai funcionar para você também. Amém? Chega de viver dominado por esse medo constante, achando que você nunca vai realizar os seus sonhos ou viver em paz. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Eu estou disponibilizando o meu livro Sem Ansiedade no formato digital para você acessar onde você estiver, no seu celular ou computador. E tudo isso por um valor muito acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho, ok? É só você acessar o site www.semansiedade.com.br, que está aparecendo aqui na tela, ou clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É muito rápido, seguro e você receberá na mesma hora, aí no seu e-mail, o meu livro digital para você começar a sua transformação ainda hoje. Amém? Então clique no link que está aqui embaixo do vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.